pessoal, novos desdobramentos aí no caso Master. Agora que o poder da relatoria foi para as mãos do André Mendonça, realmente acredito que podemos começar a ter resultados que realmente serão significativos, tanto no andamento da investigação como nos depoimentos aí que o Vorcaro vai dar aí na CPI do INSS. Embora já esteja muito em cima da hora, né? Como eles também tinham um material que foi entregue e estava restrito, né? Pelo Toffoli, eu acredito que eles já têm alguma cartinha na manga aí, pelo menos para já começar a cutucar esse Vorcaro aí, né? E é o que a gente espera. Outra decisão do André Mendonça aí que ficou realmente muito bacana, foi um tiro no pé aí de Toffoli aí da esquerdalha, é o fato dele ter cortado o cordão umbilical aí do diretor da Polícia Federal, né? Que tinha um acesso privilegiado às investigações à medida que elas andavam, dando autoridade aos delegados a não entregar mais os materiais de investigação, resultados de investigação. E a forma como esse material deve ser avaliado é em conjunto por todas as autoridades. Ela não tem que chegar na mão de uma ou duas autoridades aí antes de ir para a base de dados aí que envolve toda a investigação. Todos têm que ter direito de acesso ao mesmo material e os delegados envolvidos na investigação não tem que ficar dando parecer aí a autoridades específicas antes de ir para o núcleo principal. Todas têm que consultar no mesmo lugar, até para que, durante o debate para as investigações, isso possa ser decidido em conjunto e não chegue nenhum atorzinho lá de meia tigela lá, né, com coisa já decidida e combinada antes da hora e mude o rumo de investigação das coisas, como a gente viu aí que foi feito pelo Toffoli, o Gournê, né, o famoso Gourmet, procurador-geral da República, né. Bom, vamos ao vídeo então, onde na reportagem aqui da Rede Globo ali a gente vê que eles realmente destrincham exatamente os pontos de mudança que André Mendonça tomou em relação a esse caso, logo após assumir a relatoria, que são importantíssimos para o andamento dos resultados aí dessa investigação, né? Então vamos ao vídeo. A gente continua no Supremo, agora para falar do caso Master, que a Júlia trouxe já para a conversa. O novo relator, o ministro André Mendonça, publicou as primeiras decisões dele agora à noite, revertendo determinações do antecessor, Dias Toffoli. Mendonça reduziu o sigilo do inquérito e deu mais autonomia à PF, mas não propriamente ao comando da corporação. Sobre isso, para entender melhor isso, a gente volta a falar com o Ricardo Abreu. Ricardo. Renata, o ministro André Mendonça autorizou a Polícia Federal a adotar um fluxo próprio de trabalho da perícia, atendendo a um pedido da PF. A medida contraria a decisão dada pelo antigo relator Dias Toffoli, que decidiu escolher ele mesmo os peritos. André Mendonça também autorizou a PF a realizar as diligências que considerar necessárias e que não estejam sujeitas à reserva de jurisdição específica, como, por exemplo, o depoimento de investigados e testemunhas nas dependências da própria Polícia Federal. Toffoli chegou a determinar depoimentos dentro do Supremo e na presença de um juiz do gabinete dele. Mendonça também autorizou a custódia do material apreendido nos depósitos da própria PF, o que também modifica o entendimento do ministro Dias Toffoli, que inicialmente determinou que o material apreendido deveria ficar no Supremo. O ministro também diminuiu o nível de sigilo de 4 para 3, o que permite, por exemplo, que se acompanhe o andamento do processo, mas manteve o dever de sigilo profissional dos policiais, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Mais cedo, o ministro André Mendonça, numa outra decisão, decidiu que é facultativa a ida do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, a 2 depoimentos no Congresso Nacional, marcados para a semana que vem. Daniel Vorcaro havia pedido para realizar o deslocamento a Brasília para os depoimentos num jato privado, mas o ministro André Mendonça rejeitou o pedido e determinou que a viagem seja feita em voo de carreira ou numa aeronave da Polícia Federal. Renata.
Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. A Júlia está de volta para ajudar a gente a entender o sentido das decisões do André Mendonça. Júlia, como o Ricardo relatou para a gente, de fato o ministro derrubou algumas restrições que Dias Toffoli tinha imposto ao trabalho da PF. Mas quando a gente vai para a letra, para o detalhe da decisão, a gente percebe que ele não fez só isso e talvez nem principalmente isso. Isso, Renata, é bem importante a decisão dele, porque ele fala para os delegados, né? Ele se encontrou com os delegados desse caso, ele diz, ó, podem tocando aí, podem ir investigando do jeito que vocês querem, rever, como você disse, as decisões de Toffoli e diz, vocês têm responsabilidade com o sigilo. E aí que é o pulo do gato, ele fala nem com os superiores hierárquicos, nem com o seu superior na Polícia Federal. O seu superior é só para te ajudar a ter estrutura, não para ter acesso à informação. E o superior hierárquico é o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que é muito próximo do presidente Lula, está viajando com o presidente Lula agora, inclusive, e há nos bastidores ali do STF a informação de que o próprio ministro André teria ficado incomodado com informações de um outro caso que ele relata do INSS, que as informações teriam chegado antes para o próprio Andrei do que para o André Mendonça. E aí, gente, ele é muito claro quando ele fala que as informações não são para serem compartilhadas com a direção da Polícia Federal, como se ele blindasse. A gente separou aqui trechos porque chamou muito a atenção de quem está acompanhando esse caso. Ó, somente as autoridades policiais, Renata, diretamente envolvidas, é que devem ter conhecimento das informações acessadas, o que lhes impõe o dever de sigilo profissional, inclusive em relação aos superiores hierárquicos. Não é comum falar isso. Está dizendo, ó, não é para compartilhar com o diretor, não. Vamos para a próxima tela, que tem mais. Ele insiste em vários momentos em relação a outras áreas e autoridades da polícia que não estejam incumbidas das atividades investigativas, ficam restritos, ele manda, Renata, ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações. Mais um outro trecho, porque é muito forte como ele está querendo blindar da direção da PF a investigação. As autoridades investigativas ficam restritos o acesso às informações e o andamento das investigações. A gente já falou esse trecho, né? Acho que tem mais um, vamos seguir em frente. Mostrar aqui. E aí tem esse final, né? Ele fala o seguinte, em relação à corregedoria da Polícia Federal, porque isso deve ter sido um pedido dos delegados, a gente não sabe, porque ele está dizendo, ó, do que vocês me pediram, tem corregedoria também. Em relação a esse assunto, a corregedoria da polícia fica autorizado o compartilhamento das informações da investigação que sejam exclusivamente relativas à apuração de condutas que podem ter sido praticadas por policiais federais e que podem ter repercussão na esfera criminal ou administrativa. Isso é muito importante, Renata. É ali uma senha que a gente não sabe ao certo, mas é uma informação de que, olha, se tiver policial federal envolvido em irregularidade com repercussão criminal, corregedoria. Então, isso indica que tem mais informação do que a gente está tendo acesso sobre essas investigações no MASP. Olha, Júlia, pensando em todas as tuas explicações, me ocorrem 2 pontos. Primeiro, a gente só entende direito isso que a gente explicou aqui com a outra informação que você deu, que é que André Mendonça já se reuniu com os delegados do caso. Importante destacar E depois, isso aqui deixa claro que tem uma mudança de vento aí ensaiada na condução desse caso, mais profunda do que parece à primeira vista. E lembrando, muito bom que você coloca isso, Renata, porque a gente trouxe no JG aqui o incômodo que havia também com o Andrei entre os ministros, mas aí por outra razão, razões distintas. Os ministros, naquela reunião que fizeram para discutir a situação do Toffoli no inquérito, reclamaram da PF porque disseram que a PF estava muito solta, estava investigando o que não deveria investigar, e a crítica foi grande à instituição, que é dirigida por Andrei, que é alguém que é cotado para ser ministro de Lula. Aqui o que o André Mendonça faz é autorizar os delegados a tocarem do jeito que eles quiserem e blindar a investigação dos delegados da direção da polícia. Ficou super claro, Julia, um verdadeiro mapa. Muito obrigada. Bom descanso para você. Acho que aquelas blindagens aí que o Toffoli colocou aí sobre esses materiais, o fato de ter entregado esses materiais lá pro
Procurador-Geral da República, que também colocou, assim, só mudou a blindagem de lugar para não pesar sobre o STF, e também o fato do presidente Alcolumbre, né, do Senado, também segurar ali os materiais se apoiando nesses dois ganchos aí, né, do Procuradoria-Geral da República e essa restrição colocada pelo TOF. Quando um material investigativo tem aqueles envolvidos e esse material é compartilhado de forma igualitária entre todos eles, todos falam a mesma língua, isso não dá espaço para aqueles atorzinhos ali de meia tigela, né, igual esse delegado aí, né, que tinha acesso aí em primeiro lugar como privilegiado, e aí tomava decisões que pode mudar o rumo das investigações e de como essas investigações serão comentadas no dia dos julgamentos, né? E quando vão para a mão das autoridades aí do STF, que estava fazendo gato e sapato com essas informações, menos fazer o que era correto, que era realmente expor os materiais, expor os investigados, para que se possa realmente tomar a decisão correta e punir todos os envolvidos aí por essa roubalheira, né? Incluindo alguns amiguinhos lá da turmita, né? Mas é isso aí, pessoal. Agora, com essa nova tomada de decisão aí do André Mendonça, que é o novo relator, né? Uma ótima notícia. A gente espera que realmente vai sair ótimas notícias aí no andamento aí da CPI do INSS. Agora é aguardar para ver, né, pessoal, os próximos passos, né? A gente sabe que vai ter tentativas de bloqueio aí de outras formas, blindagem, tipo aquele papelzinho que o cara vai depor lá e fica calado lá com o zipinho na boca, né, que o STF coloca, mas ainda assim alguma coisa vai sair, né? E aí de grão em grão a galinha vai enchendo o papo e a gente vai cada vez mais tendo esperança aí de que realmente possa ser punido aí os responsáveis por essas roubalheiras aí, e quem paga por tudo isso e sofre é o povo brasileiro aí, né? Que não tem as melhorias de vida que precisa ter, que não tem as coisas aí, como o nosso amigo Lula fala que não tem dinheiro, mas para fazer roubalheira aí tem, né? Os ministros, quando tem que tomar alguma decisão que favorece o povo, eles tomam para apoiar o governo, esse governo bandido aí. Eles apoiam a decisão de quando o governo fala que não tem dinheiro para fazer as coisas para o povo. No entanto, quando é para ir para o bolso deles, né, aí sobra dinheiro, né? E a gente tem essa surpresinha aí do caso Master aí para escancarar realmente o que está por trás aí das cortinas. Mas é isso aí, pessoal. Quem gostou aí do conteúdo, deixa o seu like, compartilhe, deixe sua opinião aí nos nossos comentários e até o próximo vídeo, pessoal.